De hoje, o Cruzeiro contrata um ex-jogador do Flamengo, de meio de campo, importante, nível de seleção brasileira, e o Flamengo responde contratando um ex-jogador do Flamengo, de meio de campo. Ainda não contratou, né? Então, já tem o Here We Go do Fabrício Romano, e o GE. Globo está um pouquinho mais cauteloso, né, Luciano? Que o Paquetá, né, é o jogador de Estamos falando de Lucas Paquetá, isso. Se ela for confirmada, é uma baita contratação. E é um jogador que oferece versatilidade tática. Ele joga tranquilamente em 3 posições ali do meio de campo. Como segundo homem, como terceiro homem, um jogador mais avançado pela esquerda. Fala comigo, rubro-negro, galera, tô trazendo aqui pra vocês uma notícia bombástica, porque o Flamengo se encontra próximo de fechar a contratação de ninguém mais, ninguém menos do que Lucas Paquetá. O Cruzeiro tá se achando bam, ia ganhar tudo em 26, porque trouxe o Gerson. Flamengo trazendo Lucas Paquetá para o meio campo, tirando ele da Inglaterra, do West Ham, pagando em libra. O Lucas Paquetá, crédito da Sport TV, link do canal dele aqui na descrição do vídeo como créditos, o programa Redação Sport TV. Bora pra informação, porque esse vídeo tá muito top. Deixa o teu like, se inscreve no canal, aciona o sino, hypa o vídeo e partiu aí ver a contratação do Mengão, Lucas Paquetá. Bora ver o que o pessoal aí da Sport TV falou sobre essa contratação que vai parar o Brasil, caso se confirme. De hoje, o Cruzeiro contrata um ex-jogador do Flamengo, de meio de campo, importante, nível de seleção brasileira, e o Flamengo responde contratando um ex-jogador do Flamengo, de meio de campo. Ainda não contratou, né? Então, já tem o Here We Go do Fabrício Romano, e o GE. Globo está um pouquinho mais cauteloso, né, Luciano? Que o Paquetá, né, é o jogador Estamos falando de Lucas Paquetá, isso. E o Flamengo se acertou com o Paquetá deixou claro para o West Ham que ele quer voltar para o Brasil e quer voltar para o Flamengo, tinha até interesse de outros clubes europeus. Ele quer, mas falta ainda esse acerto entre Flamengo e o West Ham. Não é uma negociação simples, mas podemos dizer que o Paquetá nunca esteve tão perto de voltar para o Flamengo como ele está nesse início de 2026, com o jogador está tudo acertado e agora é uma negociação entre clubes para ver se o Flamengo consegue o Paquetá nessa janela. Se a gente pensar no discurso do próprio Paquetá, há pouco tempo ele deu entrevista, se eu não me engano foi para o nosso abre aspas, dizendo, ou foi numa das coberturas de seleção, numa entrevista que ele deu aqui para o Sport TV. Enfim, para o Sport... A primeira exclusiva que ele deu depois que ele foi absolvido. Para o Sport da Globo, né? Para as nossas equipes aqui. E ele dizia o seguinte, eu tenho uma dívida de gratidão com o West Ham, que foi o time que me deu suporte. Então, assim, ele não forçaria uma saída. Né? Estamos falando de Hulk aqui, não vai sair pela porta dos fundos. Isso. Né? O Paquetá no West Ham não vai fazer isso. Se agora ele pede uma liberação, a gente tende a entender que é algo né, que tem chance de ser consensual. É uma baita contratação. Se ela for confirmada, é uma baita contratação. E é um jogador que oferece versatilidade tática. Ele joga tranquilamente em 3 posições ali do meio de campo. Como segundo homem, como terceiro homem, um jogador mais avançado pela esquerda. Pode ser uma solução para uma substituição ao Arrascaeta, dosagem de minutagem ali com a Arrascaeta, que é algo que vai ser feito. Vamos começar. Qual é que começa o debate? Como podem jogar Paquetá e Arrascaeta juntos? Paquetá, Arrascaeta e Pedro podem jogar juntos? Todos podem jogar juntos. Podem, né? No contexto de jogo, em qualquer contexto de jogo, você pode aplicar essa combinação. O Paquetá normalmente não é um jogador que traz essa dúvida no sentido assim, você vai ter mais um jogador para não marcar? Não, né? Ele é um cara que exerce... Ele trafega pelo meio de campo e dando combate, saindo pro jogo. Mas pensando assim, né, de cara, se ele for pro Flamengo, eu não imagino, por exemplo, ele de segundo homem, até porque tem o Jorginho ali. Tem o Jorginho. Todo mundo à disposição, né? Isso, Felipe Luiz, Só o tem todos os Jorginho. jogadores à disposição, ninguém tá machucado, final de campeonato amanhã. Isso. Para mim vai sair um dos 2 jogadores de lado. Que a gente isso, sabe aí muda o esquema. São os titulares, né? Concordo Porque contigo. e aí seria o Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, mais um de lado com o Pedro ou outro centroavante. O Paquetá fazendo ali mais o lado esquerdo, né? E aí você muda uma composição tática. Mas é isso, são oportunidades que o Felipe Luiz ganha de versatilidade tática. E muitas vezes é isso, você tem que dançar conforme a música, dançar conforme o adversário. E ele passa a ter um jogador muito bom tecnicamente, com essa capacidade de trafegar em várias posições no campo. Ainda que tenha sido um ano espetacular do Flamengo em 2025, tirando o Arrascaeta, do meio para frente estava faltando um jogador que decide jogo. E o Pedro ficou muito tempo fora, né? O Pedro é esse segundo jogador do Flamengo, ali tirando o Arrascaeta. Lembrando
que o Arrascaeta teve a melhor temporada da carreira. A gente não sabe se ele vai conseguir manter o nível. A tendência até é que não consiga, porque ele nunca teve uma temporada igual a de 2025. Se ele vai cair 5%, 20%, 30%, ou se ele vai subir, que é uma possibilidade, a gente vai ver. Então, ter outro jogador do meio para frente que decide jogo é muito importante para esse Flamengo. Os outros jogadores que decidiram jogos desse Flamengo eram todos do meio para trás, né? Tirando o Arrascaeta, em geral, o Flamengo foi muito... os preparadores de jogada tinham que decidir também. Os zagueiros e o próprio goleiro decidiram jogos para o Flamengo ali ao longo da temporada. Estava faltando esse tipo de jogador. Se houver esse acerto com o Paquetá, é um cara para decidir algumas partidas ao longo da temporada. Não à toa, o Arrascaeta ganhou, né, esse caráter decisivo, né, de finalizador, porque ele passou a ser empurrado mais para a entrada da área, para pisar mais na área, porque a turma lá da frente estava com dificuldade, né, de realizar o volume, a construção em finalização mais certeira. Talvez não. Né? E o Arrascaeta se transformou no grande artilheiro do Flamengo na temporada. O Paquetá chega com esse poder de definição também, e com uma capacidade técnica acima da média. Um jogador de Copa do Mundo. Um jogador que, vindo para o Flamengo e se encaixando na engrenagem do Flamengo, ele se credencia a estar na lista final da Copa do Mundo. Titular. Ele é um cara possível titular, né? Não é favorito, mas o Paquetá não é só candidato à lista, ele é candidato a ser titular do Brasil na Copa do Mundo. E mais um jogador com experiência internacional, na liga mais forte do mundo, que é a Premier League, reforçando ali os desejos internacionais do Flamengo. Jogou no Milan, né? Mas estou pensando aqui, com a gente. nessa questão tática que vocês lançaram aí, ele vem para o lugar do Gerson. Que nunca foi preenchido, né? Porque veio o Saúl inicialmente para jogar mais adiantado, aí ele teve que recuar o Saúl. O Gerson ficava pelo lado direito ali, né? E o Paquetá nem sempre faz isso, né? O lugar que ele quer colocar o Carrascal. Mas ele, por exemplo, o Paquetá no West Ham faz uma coisa parecida com o que o Arrascaeta faz. Isso com todo mundo à disposição no Flamengo, acho que que o Felipe Luiz não vai mexer no que o Arrascaeta faz. Mas ele perfeitamente pode exercer, sim, essa função do Gerson. Porque os pontas do Flamengo não são muito bem resolvidos no sentido assim, qual é o titular absoluto? Né? Terminou ali com o Carrascal e mais um, sendo que às vezes o Carrascal jogava na direita, às vezes na esquerda, variava. Luiz Araújo, Plata, Lino, Cebolinha em menor escala. Você não sabe exatamente quais são os dois pontas titulares desse time do Flamengo. Se o Paquetá chegar, para mim, ele é Paquetá e mais um, né? E não, acho que vai ser muito difícil ele ser escalado, por exemplo, como segundo homem, a não ser assim, um jogo contra um time muito fraco em casa, aí pode ser acho que é uma coisa viável. Mas com todo mundo, num jogo de alto nível, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e o Paquetá ocupando o lugar de um dos pontos. Então, eu acho que ele bate hoje mais de frente com o Carrascal. O Carrascal passou a ser essa figura que atua pela direita e pela esquerda, fazendo um quarto homem de meio de campo barra ponta, que é o que o Paquetá faz bem, né? Ele joga na direita, joga na esquerda, e ele muitas vezes abre o jogo, mas também sabe jogar por dentro. O Carrascal ganhou espaço numa leitura diferente de jogo do Felipe Luiz, porque os pontas não estavam dando resposta, e o Carrascal, por ser mais completo ou preencher melhor os espaços de campo, inclusive dá combate, um combate que é mais difícil para o Arrascaeta, o Felipe Luiz apostou muito no Carrascal nos jogos mais pesados. Nos jogos que o Flamengo não podia perder o meio de campo. Aí entra a disputa com o Paquetá. É crise de rico, gente. É crise de rico. O Paquetá ou o Carrascal. Nossa, que dor de cabeça. Como diz o Pascoal, o Felipe Luiz tem um problema de que todo treinador queria ter. Ele tem demasiadamente jogadores de uma qualidade excepcional, tem que escolher quem que vai jogar, não é mesmo? Daí essa é uma dor de cabeça que todo treinador do mundo gostaria de ter. Ter um problema para escalar jogador, porque todo mundo é bom demais. Essa é uma dor de cabeça que muitos treinadores não têm, mas desejariam ter. Agora, o que eles citaram aí é o negócio do Fabrício Romano. Fabrício Romano, pra quem não conhece, é um baita de um jornalista. O cara tem mais seguidor do que o Flamengo. Tem 26,7 milhões de seguidores, cara. O Flamengo, acho que não chega a 15 no Twitter. No Twitter, o Flamengo tem 10.3, ou seja, o Fabrício Romano tem mais do que o dobro de seguidores do Flamengo no Twitter. E é o seguinte, aqui tá em inglês, eu vou falar pra vocês. Lucas Paquetá chegou a um acordo com o Flamengo em termos pessoais. Ele e o Flamengo já estão resolvidos.
tudo pronto do lado do jogador. Ou seja, o Flamengo e o Paquetá já estão resolvidos, salário, tudo mais, se ele vai jogar, enfim, tá tudo certo. Paquetá deseja retornar para o Brasil e agora a conversa está sendo com o West Ham. Então, é isso aí. O Paquetá quer retornar ao Brasil e a conversa agora está acontecendo entre o West Ham e Flamengo. Flamengo e Paquetá já decidiram, aceitou vir pro Flamengo, voltar ao Brasil e tudo mais. Agora, basta o Flamengo aí conversar com o West Ham e falar, vocês querem quanto pelo Paquetá? Chegar ali, os números aí é o trabalho pro Boto, o departamento de negociação, enfim. É a coisa do Flamengo. Felipe Luiz já ligou pro Paquetá, tá tudo certo. Agora basta o Flamengo chegar a um acordo com o West Ham para comprar aí o Paquetá. Então temos aí o Cruzeiro contratando o Gerson, achando que ia ser o grande astro do Brasil. O Gerson realmente é um baita de um jogador. E o Flamengo tá trazendo o Paquetá de volta para o Brasil. O Paquetá, inclusive, quase foi para o City 2 vezes, hein? Pra vocês verem um nível. Manchester City de Guardiola tentou tirar o Paquetá 2 vezes. Não fosse aquele negócio das bet lá, ele teria ido para o City. Toda vez que o City tentou ele, os caras trouxeram de volta esse negócio da bet. Impedir ele pro City, sei lá, mas toda vez, 2 vezes, o City tentou ele, 2 vezes saiu esse negócio aí de bet na imprensa, ou seja, Paquetá 2 vezes foi impedido de ir pro time campeão da Champions por esse negócio aí de bet. Puta sacanagem com ele, mas pelo menos agora tá vindo pro Flamengo, então que bom que ele não foi para o Manchester City. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Eu quero saber a sua opinião. Vocês aceitariam um Paquetá no Flamengo? Acham que ele chega para ser titular? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre Lucas Paquetá chegando no Mengão. Muito obrigado por ter visto o vídeo aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sino, hype para o vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Até mais.